Olá a todos, aqui quem fala é a professora Virginia e eu vou só dar um breve resumo sobre a Escola Literária Romântica, até para vocês relembrarem um pouco do conteúdo que foi do segundo ano do ensino médio, ano passado. E se quiserem aprofundar mais, procurem na internet, nos livros didáticos, conhecer mais sobre a estética romântica, a prosa romântica. Aqui no início vamos falar também um pouco da importância da língua portuguesa na nossa vida, né? Ela é fundamental para a participação social e para o exercício da cidadania. É por meio dela que há comunicação, expressão e defesa de ideias, além de construção de críticas e conhecimento. Então, basicamente, se temos domínio da língua, nós podemos interagir no nosso meio social, podemos criticar, defender nossas ideias, defender pontos de vista, com o domínio da língua portuguesa, né? Então a gente precisa estudar muito para ter esse domínio. Já a literatura auxilia no desenvolvimento de uma atitude crítica em relação ao mundo, devido ao contato com autores de variadas escolas literárias e seus diversos pensamentos. Além disso, a literatura é um processo histórico, político, linguístico e social em seu tempo. Leva à leitura que melhora a escrita e que também conduz ao senso crítico. Então, quanto mais lemos, quanto mais vislumbramos pensamentos de autores, de suas épocas, a gente começa a formar também a nossa criticidade, né? O nosso senso crítico. A gente começa a fazer escolhas. Então, por isso é importante a literatura. Muito importante. E agora, a literatura do século XIX, o romantismo. Então, a figura ao lado aqui é um quadro que representa a Revolução Francesa. Nesse quadro, essa imagem, né, que é a imagem de Eugénie Delacroix, ela representa ali, a mulher representa a liberdade que está guiando o povo, né? O povo que vivia oprimido, vivia sem poder ter as coisas básicas que deveriam ter. Então foi um movimento muito forte na Europa, na França, e nesse movimento começou o romantismo, né? A Revolução Francesa que deu cabo ao chamado Antigo Regime, impulsionado por ideias liberais. E essa literatura é voltada a aproximar do homem comum. Ela se aproxima do homem comum. Então, aqui vamos falar um pouco aqui do Brasil, né? Que essa literatura chegou com a independência. Então, nós vivíamos naquela época ainda sendo uma colônia de Portugal. E quando chegou a independência, nós não éramos mais uma colônia, nós não tínhamos mais essa dependência de Portugal. Nós estávamos livres. Então, nessa fase que o Brasil começa a se descobrir o que eu sou, né? O que é o povo brasileiro, né? Então, vamos falar agora um pouco da geração romântica aqui no Brasil. Mas antes, vamos falar também um pouco dos traços gerais do romantismo. Os traços gerais do romantismo é o anticlassicismo, a fuga dos clássicos, o medievalismo, né? A busca do homem medieval, né? Na Europa foi aqueles cavaleiros, né? Aqui no Brasil foi mais voltada ao índio. Expressão do mundo interior. O homem começa a perceber, começa a ver o seu mundo interior, seus sentimentos, suas dores, suas angústias. O ideal de liberdade, o sentimentalismo, o individualismo, exageros, principalmente exageros, tudo é muito exagerado, romântico, né? Ele sofre demais, ele sente saudade demais, é tudo muito exagerado. A visão passional do mundo é uma visão de paixão, né? Sabe aquela paixão que deixa a pessoa sofrendo pelo o amado ou a amada, né? É uma visão passional do mundo. Idealização. O sujeito romântico, a prosa romântica, o poema romântico, ele idealiza tanto as coisas como as pessoas. Gosto pelo sonho, mistério e a noite.
Aqui nessa parte ele identifica muito a poesia pelo gosto pelo sonho, já que a realidade é muito dura, então eu vou sonhar. E o mistério também chama atenção. E a noite, que a noite é um momento que sonha, né? E o descontentamento com a realidade, totalmente descontente. Ele sofre, ele não aceita aquela realidade em que ele vive. Uma realidade triste, uma realidade de angústias. E esses são os traços do romantismo. Agora a gente vai para a primeira geração nacionalista e indianista aqui no Brasil. O amor pela pátria, o herói nacional é o índio. Mulher, valorização da beleza indígena. Natureza, símbolo das belezas naturais. Tempo, saudade da pátria idealizada. Morte, símbolo do heroísmo e do índio. Então, aqui no Brasil, quando o Brasil foi desligado de Portugal, ganhou sua independência, né? Começou a buscar uma identidade nacional. E nessa identidade, ele começava a buscar o que eu sou, o que eu não sou, o que é o brasileiro, né? Então, foi muito o amor pela pátria e começou a o quê? A valorizar o que nós tínhamos naquele momento, que eram os índios, a sua cultura, suas florestas. Então, aqui a mulher é a valorização da beleza indígena. Nossas índias eram lindas, eram guerreiras, nosso índio era forte, era guerreiro. Então, a natureza também, símbolo das belezas naturais. Tudo era lindo, né? É os exageros do romantismo, né? As belezas das matas, tudo. Tempo, saudade da pátria idealizada, que é já do nacionalismo, né? Que a saudade da pátria idealizada, como tem no poema de Gonçalves Dias, que está no caderno Aprender Sempre, né? Que vocês vão ler depois, que fala muito da saudade, né? Da pátria. Ele está em Portugal, mas ele fala da pátria, tem saudade demais, ele idealiza, tudo lá é maravilhoso. Tudo é incrível, tudo muito maravilhoso, né? E a morte, né? Símbolo do heroísmo do índio, exaltação da nacionalidade. Ele morre pela pátria, ele luta, ele vai até o final. Então, essa primeira geração nacionalista indianista, ela exalta essas características aqui. E aqui tem uma figura, a capa do livro de Iracema, de José de Alencar, que já na capa mostra a Índia muito linda, né? Plena, bela. E aqui José de Alencar, que foi um dos autores principais do movimento nacionalista indianista aqui no Brasil. E agora vamos ler o trecho de Iracema, né? Iracema também, que tem um trecho no caderno Aprender Sempre. Se vocês quiserem ler depois lá no caderno Aprender Sempre, tem lá esse trecho. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes de Carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda ao raio do sol nascente, pelogando as alvas praias, ensombradas de coqueiros. Serenai verdes mares e alisai docilmente a vaga impetuosa. Para que o barco aventureiro manso resvale a flor das águas? Onde vai a alfouta jangada que deixa rápida a costa cearense? Aberta ao fresco terral, a grande vela? Onde vai, como branca Alcione, buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano? Três entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce. Mar em fora. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas. E brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. A lufada interminente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o barulho das vagas. Iracema. O moço guerreiro encostado ao mastro leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra. A espaços o olhar empanado, por tênue lágrima cai sobre o jiral, onde folgam as duas inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio.
Nesse momento, o lábio arranca da alma um agro sorriso. Que deixara ele na terra do exílio? Uma história que me contaram nas lindas vargens onde nasci. A calada da noite, quando a lua passeava no céu, argenteando os campos e a brisa rugitava nos palmares. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros do que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha reacendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grágil e nu, mal roçando, alisava apenas o verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Diante dela, a todo contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido com o olhar e gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulhavam na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sabe eu. Porém a virgem lançou de si o arco e a uraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou mais rápido e compassivo o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: Quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem dos meus irmãos? De onde vieste a essas matas que nunca viram um guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. Então, nesse trecho, a gente pode ver José de Alencar, que nossas matas, ele fala que são lindas, e tudo que e a comparação entre a Iracema e tudo que está no ambiente das florestas, né? Tanto os animais como a água, como as árvores, tudo, né? Então ele idealiza Iracema. Iracema é perfeita, é maravilhosa, é linda, o ambiente é maravilhoso. E muitos criticam, né, que esse índio idealizado de José de Alencar, e até pelo movimento indianista, é um índio parecido a modo europeu, né? Não um índio brasileiro, né? Mas agora vamos para a segunda geração, chamada ultrarromântica. Já o próprio nome diz, ultrarromântica, então deve ser muito mais forte o movimento do romantismo, né? Então, nessa segunda geração, o amor platônico idealizado e realizável não acontece. É um amor distante, é um amor que nunca vai conseguir o seu objetivo, nunca vai conseguir alcançar. Quanto mais perto você chega, mais longe ele fica. A mulher, idealizada, inatingível e distante. A mulher é colocada num pedestal bem longe, onde não se consegue chegar até ela. Então ela é um ser quase divino. A natureza, reflexo da emoção do eu lírico. Se o eu lírico está como o romântico, ele é angustiado, ele vive com aquela dor,
vive irritado com a situação em que vive, então a natureza também vai ser sempre cinza, vai ser sempre triste, então vai ser um reflexo da emoção do eu lírico. O tempo, saudade da infância. O eu lírico sempre vai ter saudade dos tempos que ele era criança, porque no momento que ele está, ele sofre. Então, no tempo de criança, ele tem aquela saudade da infância, né? A morte, saída ideal para a dor do eu lírico. O eu lírico, ele tem assim que no passado ele tinha saudades da infância, no presente ele sofre. E a morte para ele é a saída de todo esse sofrimento, do eu lírico, na prosa e no poesia e no poema. Então vamos ler agora um soneto dos principais autores da segunda geração ultrarromântica, que é o Álvares de Azevedo, e o nome do soneto é Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória e dolorosa fã, a dor no peito emudecera, ao menos, se eu morresse amanhã. Então, aqui, nesse poema de Álvares de Azevedo, mostra as características da segunda geração ultrarromântica, né? Que ele sente saudades da infância e que ele sofre e que a única saída que ele vê é se ele morrer. Ele faz até um parâmetro se eu morresse amanhã. E no início tá, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Então, a saída da dor do eu lírico, aqui no poema, é se ele morrer, né? É uma saída. Então, isso foi uma das temáticas da segunda geração ultrarromântica, que foi até denominada por o mal do século, que era quase depressiva, né? Vamos à terceira geração, social e condoreira. Nessa terceira geração, era mais... Na primeira geração, ainda estava buscando identidade, né? Aqui no Brasil. Uma identidade que que o autor brasileiro buscava. Na segunda geração, é um movimento de expressão de angústia, mas aqui, nessa terceira geração, já é lugar de reformismo, de luta e de críticas em relação até o escravo que sofria, né? Então, os autores da época falavam muito sobre isso, principalmente Castro Alves. Então, aqui a manifestação da dor do eu lírico diante da dor do escravo, amor mais carnal, menos ideal, mulher real, menos ideal, natureza, aliada ao eu lírico no combate à escravidão, morte, saída ideal para a dor do escravo. Então, aqui é uma crítica, né, social relacionada à escravidão, que era algo que acontecia naquele momento, né, naquela época. Então, essa crítica social é muito manifestada nessa geração social condoreira. E condoreira, a palavra condoreira veio do condor, aquela ave que fica em cima, vendo por cima o que está acontecendo. Então, eram os autores da época da terceira geração, eles viam a realidade e falavam da realidade. Eles não queriam que ficasse daquela forma. Então, toda prosa, poesia, era com a crítica dura relacionada ao escravo, né? E agora vamos ler Navio Negreiro de Castro Alves. Castro Alves foi um defensor da luta contra a escravidão, né? E aqui nesse poema, Navio Negreiro, ele mostra isso. Esse poema é imenso. Se vocês tiverem interesse, pesquisem na internet, leiam. Ele é muito
Muito bom esse poema, é muito importante. Aqui eu coloquei só um trecho. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano, como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras! É canto funeral, que tétricas figuras! Que cena infame viu! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzenas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então, nesses dois trechos do poema de Navio Negreiro, o autor destaca o sofrimento dos escravos, o sofrimento do seu trabalho e dos açoites que eles sofriam, né? Eles não podiam parar, eles tinham que trabalhar o tempo inteiro. Então aqui Castro Alves ele destaca, né? E ele dá até um ênfase maior, né? Meu Deus, que horror. Porque era até uma característica do romantismo, né? Esse ênfase, né? Então aqui ficamos por aqui. Foi um breve resumo. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre romantismo, que eu sei que o ano passado vocês aprenderam um pouco mais. E busquem aprofundar, né? Se tiver interesse, busque aprofundar. Tem bastante material na internet. Material muito bom, muito rico. Se tiver interesse, né? Busquem. E eu agradeço. Bons estudos. Se tiver dúvidas, é só entrar em contato. Até logo.